A paz seja convosco. Amém. Está no meio de nós. Amém. Louvamos a Deus pela sua benignidade, pela sua bondade, pela sua misericórdia, que é sobre as nossas vidas. Agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado luz, nos dado direção, e nós louvamos ao Senhor por isso. No nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema julgar ou não julgar. Uma das delícias mais pecaminosas que o ser humano tem é apontar o dedo para o próximo e a acusação, enquanto se vangloria da sua pertença à santidade. É uma afirmação forte, porque nós não queremos ser colocados numa situação de sermos julgados, mas nós gostamos de julgar. É como se nós tivéssemos um prazer mórbido em vermos o nosso irmão, a nossa irmã cair, e nós assim podermos declarar que nós somos mais santos que eles. Os nossos dedos, eles estão prontos a apontarem. Nós não executamos nada com misericórdia. E parece que quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós estudamos as Escrituras Sagradas, mais nós nos desviamos do alvo. Nós temos ouvido a palavra de Deus. Tenho exortado vocês a fazer a leitura das Escrituras Sagradas. E parece que em vez de nós nos purificarmos, mais nós estamos nos contaminando. Qual a solução, pastor Paulo? Quer dizer que eu vou parar de ler? Não, você tem que se adequar. O texto que o Alice leu hoje tem a ver com isso, a conformação com as Escrituras Sagradas. Nós queremos viver entre dois mundos. Queremos viver entre o mundo pecaminoso e o mundo dentro da igreja. E parece que dentro da igreja nós somos bons, louvamos a Deus, mas fora da igreja nós queremos fazer o que nos apetece, nos apraz. Essa é a luta entre a carne e o espírito, que só pode ser vencida com os ensinamentos do Senhor. Você ouve a palavra de Deus, você entende a palavra de Deus, você aplica a palavra de Deus e aí há uma mudança real na sua vida. A competição pela nossa atenção tem se multiplicado através do entretenimento. Cada vez mais plataformas de toda sorte e espécie pipocam no nosso computador, no nosso celular, nos oferecendo o próximo entretenimento. Algo que vai fazer com que a nossa tristeza ela seja remediada, que a nossa frieza de coração ela seja aquecida, e cada aplicativo desse que tem na internet aí, ele tem esse objetivo, chamar a tua atenção. E quando nós vemos a condição da igreja hoje, nós vemos que tem surtido efeito. Que nós possamos desenvolver a arma do discernimento. Discernimento é você saber identificar se uma coisa é boa ou é ruim. Da mesma maneira que quando você coloca uma comida na boca, você sente se ela tem algum paladar diferente, você também tem que identificar se as coisas que estão à sua volta são positivas ou são negativas. E assim nós possamos ver o desperdício de algo que não pode ser recuperado. Nós achamos que a nossa vida ela é eterna e não é. Tem pessoas de diversas faixas etárias aqui, apesar da nossa igreja ser uma igreja pequena. Nós temos pessoas desde recém-nascidas, pessoas no ventre, como o pequeno Lucas, como pessoas mais velhas. E todas essa diversidade, ela vai culminar numa coisa que chama-se tempo. O tempo, a partir do momento em que você nasce, a partir do momento em que você é gerado no ventre da sua mãe, você começa uma contabilização negativa do tempo que você ainda vai viver. E esse tempo ele não volta atrás. A palavra de hoje tem como título, também em continuidade do texto que nós meditamos, julgar agora com misericórdia. Nós vamos estar falando um pouco sobre esta condição da ação da misericórdia. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus,
capítulo 7, versos de 1 a 6. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos de 1 a 6. Assim diz a palavra de Deus: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no seu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os seus pés, e voltando-se vos dilacerem. Palavra do Senhor, amém? Senhor, nós te louvamos, adoramos e bendizemos pela leitura da tua santa e bendita palavra. Nos reverenciamos a ela, Pai, porque sabemos que esta palavra procede do teu trono e do teu altar. Peço, Pai, que o teu Espírito Santo, o teu Espírito de entendimento seja sobre as nossas vidas, e que o Senhor possa, Pai, me capacitar nessa noite a trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus? Semana passada nós iniciamos tratando do verso 1 ao 3. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido vos medirão também. O verbo aqui traduzido por julgar, ele possui uma grande variedade de aplicações. Palavras, elas não têm sentido fora de um contexto. Nós sofremos de um analfabetismo funcional na leitura. Nós não sabemos ler, nós não sabemos interpretar textos, e quando nós pegamos algumas palavras, nós achamos que ela fora do contexto, ela tem algum sentido e não tem. Essa palavra, dentro desse sentido, ela pode ser entendida como condenar, ou seja, nós somos chamados a não condenar. Ela não se refere a uma corte legal, porque em Mateus capítulo 5, 33 a 37, quando nós meditamos, nós vimos que há uma proibição dessa justiça, dessa forma em que você jura, em vez de você falar sim, sim, não, não, você traz algum tipo de juramento. E ainda menos esse versículo proíbe que seja feito qualquer tipo de julgamento leviano. Julgamentos que você não busca. Então o Ares, por exemplo, ele citou aqui a polêmica deste mês, que é o caso lá, Epstein, em que talvez você julgue isso como algo abominável, como o Ares assim o fez. Mas a minha pergunta é, quanto tem sido feito de realmente investigação em relação a essas coisas para saber a verdade ou a profundidade? Com isso eu não estou nem minimizando, nem maximizando. Mas como eu disse, nós temos o costume de ouvirmos notícias, e as notícias, por estarem sendo vinculadas na internet, elas são verdadeiras. Eu lembro que, na época da pandemia, muitas notícias apareciam. E a gente não podia sair de casa, a gente era simplesmente alimentado pela mídia. E aí a minha mãe mandava vídeos para mim e falava assim, olha, o que esse médico está falando? Eu falei para ela, mas quem disse que ele é um médico? Não, está aqui escrito que é médico. Eu falei, se eu fizer um vídeo escrevendo que eu sou médico, quer dizer que a minha palavra vai ser levada como verdadeira, como se fosse de um médico? Nós não vamos atrás. E cada vez mais a coisa se complica com a inteligência artificial, em que a pessoa ela faz toda sorte de vídeos e a pessoa não sabe se é verdade. O Ares postou lá no Instagram dele uma foto dele na academia, magrão, e aí na sequência aparece uma foto dele bem obeso. Eu falei, será que esse é o Ares? E ele falou assim, era eu. Eu falei, caramba, que diferente. Ele falou, não, foi uma inteligência artificial que criou essa mudança corpórea e facial dele. Então nós temos que tomar cuidado nessa época mais ainda.
porque a coisa mais fácil que tem é nós julgarmos levianamente. Em especial, quando julgamos em benefício próprio. É uma coisa que nós gostamos de fazer. Nós queremos executar o juízo em relação às outras pessoas com violência, com agressividade, com uma pena capital. Mas quando é conosco, nós queremos que seja aliviado. Afinal de contas, não foi pecado, foi só um erro, foi só um engano. Nós agimos desta maneira. Porém, quando nós observamos o Sermão do Monte, nós vimos que ele não só ordena que nós julguemos, não permite só que nós julguemos, mas também nos ordena que a gente execute julgamentos, e ele compara inclusive pessoas com cães e porcos, no verso 6. Como que ele vai comparar pessoas com cães e porcos se não há um julgamento? Mas isso é Jesus, não. João capítulo 7, verso 24. João capítulo 7, verso 24. São vários textos, eu não vou aguardar você encontrar. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Não julgue levianamente. 1 Coríntios capítulo 5, verso 5. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Na igreja de Corinto havia uma abominação em que um filho mantinha relações sexuais com a sua madrasta e as pessoas aprovavam em nome do amor. E Paulo fala: entregue esse cara para Satanás. Ele executa um julgamento ferrenho em relação a isso. E muitos outros textos dentro do Novo Testamento trazendo esse tipo de julgamento. Tudo isso pressupõe que algum tipo de julgamento não só é elogio, mas também é obrigatório. O problema, novamente eu falo, é a questão da leviandade, sem você saber e conhecer os fatos. O verbo julgar aqui, ele traz a mesma força de Romanos capítulo 14. Abra aí. Romanos 14, versos de 10 a 13. Romanos 14, 10 a 13. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu porque desprezas o teu o quê? Pecado. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dá contas de si mesmo a Deus. Nós temos que tomar cuidado. Em relação ao julgamento que nós fazemos, porque nós esquecemos os nossos. Nós olhamos para as situações e achamos que nós somos a última bolacha do pacote, nós somos o copo de água gelada no deserto, e a gente acha que não há problema, e não há problema sim. A firmeza do compromisso dos discípulos com o reino de Deus e a justiça exigida deles não os autoriza a adotar uma atitude julgadora leviana. Os que assim julgam, assim serão julgados. Teria pouca consequência se fosse apenas um julgamento humano. Nós olhamos para o nosso judiciário e olhamos muitas vezes com escárnio. E realmente as coisas que acontecem são dignas de você realmente ter escárnio, ter nojo, ter um mal-estar. Mas o julgamento humano, ele passa apenas essa vida. Duas maiores penas que nós temos é a pena capital, que é a pena de morte, em que a vida da pessoa ela é encerrada aqui, e a outra pena é de prisão perpétua, que também dura uma vida de em torno de 85, 90 anos. Esse julgamento, ele é um julgamento temporal, enquanto o julgamento de Deus é divino e é eterno. O discípulo que toma para si a tarefa de julgar o que o outro faz, usurpa o lugar de Deus e por isso ele terá de responder a ele. Se eu sou uma pessoa que eu executo um juízo ferrenho em relação a outra pessoa, eu estou a par da lei. Se eu me coloco como juiz, eu conheço a lei. E se eu conheço a lei, eu vou ser julgado por ela. O apóstolo Paulo, ele traz muitas citações em relação a isso. Cristo também, muitas citações em relação a isso, que se você se coloca numa posição de juiz, é porque você é conhecedor daquilo que você está julgando. E se você é conhecedor daquilo que você está julgando, é por aquilo que você vai ser julgado. Os versos 1 e 2 são como um provérbio. Aquele que julga vai ser julgado. Era um provérbio que havia na época de Jesus. E eles usavam esse versículo, esse provérbio, que está lá em Provérbios, mostrando para as pessoas que essa possibilidade de você julgar os outros também trazia algum tipo de consequência. Aquele que posa de juiz, ele não pode alegar desconhecimento da lei.
Romanos capítulo 2, verso 1. Se eu julgo o meu irmão e condeno, portanto és, Heloísa, portanto és indesculpável ao homem quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. O Alice trouxe uma ilustração interessante, em que ele mostra a condição de que no carnaval nós olhamos para o carnaval, para as abominações que as pessoas estão fazendo lá. E realmente, o carnaval ele é maldito, o carnaval ele é amaldiçoado. O carnaval não tem nada de bom, não tem nada de cultura. É pornografia, é adultério, é fornicação, é violência, é agressão. Não tem nada de cultura. Se assim fosse, homens que até a sexta-feira estão lá com as suas gravatas vestidas no sábado, na segunda, não estariam lá maquiados com sutiã. As mulheres que então ficam trabalhando, se esforçando para colocar alimento nas suas casas, são cuidadosas, quando chega na hora do carnaval, ficam desnudas na passarela, lá rebolando para todo mundo ver. Carnaval não tem nada de bom, mas diante do Senhor, o que eu faço e você faz, mesmo fora do carnaval, continua também sendo passível de julgamento. Nós achamos que aquilo é ruim, mas o que eu faço não é. Nós olhamos para aquelas pessoas lá na Sapucaí fazendo todo aquele tipo de atrocidade, e o dia do Senhor você não guarda. Para Deus é a mesma coisa. Nós tiramos parte das Escrituras em que condenam eles, mas colocamos a nossa parte como tranquila e sem nenhum tipo de problema. Falta a gente ler um pouco os primeiros 5 livros da Bíblia para ver a dureza da palavra do Senhor em relação à guarda do dia do Senhor. A guarda do amor, a ação da misericórdia, em que nós olhamos para essas coisas e passamos por cima. Em que eu, semana após semana, exorto vocês, tragam um alimento para colocar, para a gente entregar na favela, e você continua não fazendo isso. Porque você entende que se você está satisfeito com a sua vontade, com o seu desejo, então está tudo certo e está errado. Quando nós olhamos a condição dos rabinos, eles tinham 2 interpretações em relação a essa questão do julgamento. O julgamento ele tinha 2 medidas, a medida da misericórdia e a medida da justiça. Nós queremos ser justos. Será que nós temos essa condição de justiça? Misericórdia, será que não é o chamado que nós temos que exercer sobre a vida das pessoas? Aquele que posa de juiz não pode alegar desconhecimento. A ordem para julgar, não julgar, não é uma exigência para ser cego, mas um pedido, uma ordenança para que nós sejamos misericordiosos. Todos os dias, as pessoas, elas nos magoam. Todos os dias, as pessoas, elas nos tratam mal. Fazem coisas que nós esperamos que elas façam e elas nos frustram. E aí o Senhor fala que é para nós agirmos com amor e misericórdia. Mateus 7, 3 a 5 diz: porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E aí nós temos que falar um pouco sobre esse julgamento errado, que é um julgamento sem misericórdia, que é o julgamento que eu faço e você faz, na maioria das vezes. O julgamento da condenação é um julgamento exatamente oposto da questão da misericórdia. Ele interpreta as motivações das pessoas da pior forma possível e de uma forma totalmente leviana nós julgamos e acusamos e condenamos as pessoas. Jesus chama a atenção à nossa tendência de aplicar o amor a nós e o juízo aos outros. A justiça aos outros e a misericórdia para nós. Na maioria das vezes, nem sequer chamamos nosso pecado de pecado. Chamamos de engano, chamamos de erro. Sempre que se refere a alguma coisa em relação à minha pessoa, sempre ele tem que ser relevado. Podemos observar o que foi feito e avaliar se a ação é boa ou ruim. E isso é uma ordenança de Deus. Mas nós só podemos ir até aí. Qual é a motivação da pessoa fazer o que fez?
A pessoa matou, roubou, estuprou, violentou, sei lá, fez qualquer tipo de coisa. Qual é a motivação dessa pessoa? Nós não sabemos. Essa é uma ação apenas separada para Deus, não é algo que é comunicável nem transportado para nós. Quando nós vemos essa ilustração de argueiro no olho do teu irmão, trave na minha, a gente tem que ir ao local onde foi escrito esse texto. Jesus, ele era carpinteiro. Só que naquela época, as pessoas elas não tinham marcenarias. Eu estou com vontade de fazer um móvel, eu estou a fim de construir uma prateleira, eu vou lá na Leroy Merlin, eu vou lá e compro a prateleira pré-pronta, só para... Não tinha isso. Você tinha que ir lá na floresta, cortar a árvore com o machado, aquela árvore caía no chão, se cortava os galhos, e aí você tinha aquela tora, que era uma tora de 3 metros, 4 metros, dependendo do tamanho da árvore, 5 metros. Pesava algumas centenas de quilos. Aquela pessoa tinha que transportar aquela tora até o local onde ele ia fazer a manufatura do que quer que seja. E a ilustração desse versículo tem a ver com isso. Precisavam de 2, 3, 4 pessoas para carregar aquela tora. E Jesus olha e fala: por que você olha para o argueiro, a farpa, a serragem que está no olho do teu irmão e você não repara nessa tora desse tamanho, desse volume no seu olho? Para nós parece que é uma coisa que é muito figurada, mas para eles é muito claro. Como que eu posso me preocupar com o pedacinho de serragem se eu tenho uma tora no meu caminho? Como que eu posso me preocupar com essas coisas? Nada divide a igreja com mais intrepidez do que os que julgam duramente os demais. Novamente, Jesus está falando aqui de irmãos e irmãs em Cristo. Todo esse ensinamento é para cristãos. Não é para pessoas comuns, pessoas do mundo. Não espere isso das pessoas do mundo, porque não vai ter. O que espera-se de você é que você, quando vê o teu irmão cair, porque ele vai cair, ele vai tropeçar, você tem que executar um julgamento com amor. Um dos maiores problemas da igreja é a figura pastoral. Helena, senta aqui, continua do lado da rua, fica aqui do lado dela, ou então fica sentadinha do lado do papai, por favor, tá? Um dos maiores problemas é a figura pastoral. Porque a figura pastoral, ela define o curso da igreja. E talvez vocês olhem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família com algo perfeito, porque não é. E aí quando o pastor peca, quando acontece uma coisa grave de fórum comum, as pessoas elas se escandalizam. Mas ninguém chamou você para seguir o pastor Paulo. O teu chamado é para seguir a de Cristo. E as palavras que são faladas deste altar, que são procedentes da palavra de Deus, elas têm que ser ouvidas, entendidas e aplicadas, independente de quem eu sou. Não existe coisa que mais acaba com uma igreja do que o julgamento violento. O julgamento violento, ele não edifica em absolutamente nada. Uma das razões que voltamos a atenção para o argueiro no olho do próximo era para desviar a trave do nosso próprio olho. Nós sabemos que a trave está lá. O Alice falou isso. Você sabe, som do teu coração, você sabe qual é o pecado do seu coração. Você sabe que é aquilo que te afasta do Senhor. E mesmo assim, você continua fazendo. É como se nós estivéssemos diante de um Deus cego. A gente vê lá no centro, lá de Brasília, lá perto lá do Supremo, aparece a figura da justiça, com uma venda nos olhos. E a gente acha que Deus, ele é a mesma coisa. Deus, ele não está com a venda nos olhos. Ele, dos altos céus, ele contempla os nossos atos de bondade e de maldade. Ele condena e julga os nossos atos de bondade e de maldade. Quando vemos farpas nos olhos dos outros, as enxergamos como toras. É assim que o pecado destrói as relações humanas e a comunidade. E é por isso que Jesus nos alerta: tenha cuidado. Se adotarmos um espírito julgador em relação aos outros, aquilo que vai e volta. Talvez aqui não, aqui na terra. Talvez aqui bem a gente não veja esse tipo de coisa, mas o julgamento divino ele vai ser real, ele vai acontecer. E aí nós ficamos diante de um julgamento pecado.
equilibrado, que é algo que eu sempre falei para você. Você não tem que ser nem o bonzinho demais, nem o grosseiro demais. Você tem que ser equilibrado. Jesus faz distinção em seus ensinos em todo o Novo Testamento entre aquilo que chamamos de pecados graves ou hediondos e aquilo que chamamos de ofensas menores e pecadinhos. Ele cita o tempo inteiro toda sorte de pecados. Ele cita. Se eu notar um argueiro no olho do meu irmão, eu devo perdoá-lo em amor. Se o irmão notar um argueiro em meu olho, ele deve fazer o mesmo. É uma obrigação. Não é uma ocupação apenas da minha pessoa. E eu procuro fazer isso com frequência. Sempre que eu vejo você agindo dentro de uma situação errada, eu tenho que repreender você para que você corrija. Se você vai se corrigir ou não, é com você. Não devemos destruir o corpo de Cristo e os relacionamentos humanos por causa de serragem ou de ferrugem, de coisas pequenas. Será que as coisas pela qual você está preocupado e chateado, elas realmente são dignas de atenção? Mateus 7,6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. É interessante a ironia de que quando Jesus fala para a gente não julgar, ele no verso 6 ele vem e julga. Ele vem trazendo a figura de cães. O que são os cães? Cães são pessoas que não entrarão no reino de Deus segundo o Apocalipse. Os cães são aqueles que ouvem a palavra de Deus e jogam ela e deixam ela de lado, não faz questão. Talvez seja você aqui na igreja. Você está ouvindo a palavra de Deus, e ela não surte nenhum efeito, porque a tua terra ela é ruim. E você tem que mudar essa situação. A pessoa que trabalha com agricultura, ela tem que preparar a terra. Quando você está vindo para a casa do Senhor, você tem que preparar a terra. É por isso que você tem que tomar um cuidado muito grande, em especial do horário que você vai dormir no sábado, até o horário que você adentra por essa porta. Não é o perigo de descer um raio e consumir você, não é nada disso. Mas a sua preparação vai deixar você pronto para ouvir a palavra e receber a semente ou não. A palavra ela pode ser agressiva aos seus ouvidos ou não. Tudo dentro do dia do Senhor tem que ser tomado muito cuidado com o que você faz. Porque senão você vai entrar na igreja, ouvir a palavra, e ela vai ser que nem um sino. Bate e retine. Plim! E você não vai entender, não vai aplicar absolutamente nada. O Senhor Jesus, ele vem trazendo o conceito de pérolas aos porcos. Para obedecer a essa declaração, temos de, em primeiro lugar, ser capaz de discernir o que é santo e o que é precioso e o que não é. Como que você vai discernir o que é santo se você vive num ambiente mundano? Se você não se dedica à leitura da palavra, se você não se dedica à oração, se você não tem tempo para Deus, como você vai discernir o que é bom e o que é ruim? Você está tão acostumado a viver no meio do lixo, que qualquer coisa que te é apresentada, você acha que ele é muito santo, é muito limpo, é muito pura, e isso não é para você. Os cães em Israel, eles eram animais de estimação, mas não eram fofos e nem dóceis. Na verdade, os cães, as pessoas elas não gastavam tempo em guardar animais, alimentar animais, cuidar de animais no sentido de levar para pet shop. Não havia isso na época de Cristo. Os animais eles tinham funções específicas, mas eles não eram fofinhos. Eles não andavam de gravatinha, eles não passavam perfuminho nele. Tanto que, quando nós lemos um texto, não precisa abrir, de Mateus 10, de 11 a 14, a mulher está lá pedindo, ela sendo ímpia, pedindo para que Jesus interceda e cure a filha dela. Jesus fala, eu não vou dar comida dos filhos para os cachorros. E aí ela fala, mas mesmo os cachorrinhos, eles comem da comida dos seus senhores. Jesus está mostrando a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Paulo ele foi à colina considerado o centro cultural em Atenas e envolveu-se numa série de declarações e discussões. E ele trouxe conceitos profundos do cristianismo. Algumas pessoas não quiseram ouvi-lo. Outras pessoas quiseram ouvir e continuar o entendimento. E aí a gente vê no texto de 1 Coríntios 5,5 que aquelas pessoas que não querem o evangelho, ele entregou elas ao diabo. Entrega, porque você tem que saber até onde você vai com as pessoas.
Que medida é a medida que você tem que pegar a coisa que é santa, que é a palavra de Deus, que é o seu tempo, e você vai investir com aquelas pessoas que não querem nada com o evangelho. Paulo ofereceu todo o tempo do mundo àqueles que queriam ouvir mais. É exatamente o meu discurso com vocês quando eu falo com cada um. Eu tenho todo o tempo do mundo para abençoar você, mas eu não tenho tempo a perder. Não tenho. Quer sentar? Vamos sentar. Quer aprender? Vamos aprender. Falei bastante hoje pela manhã a respeito disso. Está na hora de vocês começarem a se movimentar e querer aprender mais. Ler coisas que edificam e fazem você crescer dentro do âmbito cristão. Não historinhas de devocional para amolecer o teu ego e fazer você que você é bonzinho e que está tudo certo. Não está tudo certo. E você tem que aprender mais da palavra de Deus. E eu estou aqui à disposição para poder te ensinar. Mas você tem que, no mínimo, pegar o seu telefone e ligar. Falar, pastor, pode me ajudar em relação a isso? Citei o caso do Felipe. Felipe lembra muito bem desse começo. Em que ele, quando ele começou, aquela fome, aquela sede, ele pegou um livrinho laranja meu lá de comentários, e ele fazia os estudos, e ele vinha. Tenho saudades também do Carlos, em que ele, poxa, eu li esse texto, eu li aquele, não vejo mais. Então essas coisas, elas estão faltando, e as pessoas, elas precisam crescer. Será que perdeu sua importância? Será que não tem mais valor, não tem mais interesse em relação a essas coisas? Os porcos, em meio à sua lavagem, não têm apreço nenhum pelo valor da pérola. Pelo contrário, ele acha que a comida, a bolota que ele come, ele vale mais do que ela. O verso 6 não é uma ordem contra deixar de evangelizar os gentios, mas é para você pesar o tempo que você está gastando com cada coisa. O que tem consumido o seu tempo? O que tem gerado na sua vida descaso? O que tem te afastado dos caminhos do Senhor? Joaquim, ó, obedece o papai, Joaquim. Não é bonito, não obedeça o papai. O versículo 6 não é uma ordem contra deixar de evangelizar os gentios, mas nós temos que voltar a evangelizar. E falava hoje pela manhã, não vejo mais ninguém dar testemunho de que está fazendo algum tipo de evangelismo. Falava hoje de manhã também em relação ao desperdício. Será que eu vou ter que deixar o estudo da palavra de Deus, que eu trago no domingo para vocês, para eu poder ir lá para o parque, para poder entregar um folheto e fazer algum evangelismo, já que você não tem tempo e você não quer mais fazer? Vocês têm que se movimentar, fazer algo. Não é só postagem no Instagramzinho, de florzinha, de coisinha bonitinha. Vocês têm que fazer isso, mas tem que fazer muito mais. Tem que haver testemunhos. Falei hoje pela manhã. Felipe e Vânia saíram, quase sofreram um acidente lá. Hoje nós poderíamos estar em luto na nossa igreja. Poderíamos não ter nem Vânia nem Felipe. E o que isso moveria na sua vida? O que isso, falei com a Vânia e falo para o Felipe, o que isso vai mudar no coração do Felipe a partir dessa experiência? Nada. O livramento da morte? Nada. Eu vou retomar novamente as minhas postagens, eu vou retomar novamente os meus vídeos, vou retomar novamente a minha vida e vou continuar caminhando como se Deus não tivesse dado nenhum tipo de alerta. Cães e porcos não podem se referir a todos os gentios, mas apenas que dão clara evidência de rejeitar o evangelho com maldoso escárnio e duro desprezo. Assim, quando lemos os versos de 1 a 5 e 6 juntos, nós vemos que o evangelho ele é semelhante a um provérbio, provérbio 9 e 8. Provérbios capítulo 9, verso 8. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Quem é o escarnecedor? Cães e porcos. Pessoas que não dão valor às escrituras sagradas. Não dão valor ao ensino. Jesus não está dizendo que devemos adotar uma atitude grosseira em relação ao incrédulo. Pessoas nessa semana vão falar sobre as maravilhas do carnaval. Estava vendo um vídeo lá da Ivete Sangalo em cima de um trio elétrico lá, em que ela incorpora literalmente a pombagira
E ela está lá orquestrando todo aquele séquito de seguidores dela lá como fosse uma coisa linda. Quantos cristãos não estão naquele meio? O que nós estamos fazendo em relação a isso? Você separou algum tempo de oração? Falei hoje pela manhã, nossa irmã Menísia está lá no hospital de base, aguardando a cirurgia. Será que você é capaz de pegar o telefone e mandar uma mensagem para ela, ligar para ela e falar: Menísia, estou orando por você? Ou você está tão ocupado no seu tempo que você não pode dar uma parada? E aí quando a Menísia entrar pela porta: ô irmã amada, querida, e aí Jesus fala: hipócrita? Hipócrita? Ah, chega aqui lindo e maravilhoso, tal. Hipócrita? Porque quando a irmã está lá precisando de um cuidado, o que você faz? Nada. Mas afinal de contas eu tenho muita coisa, muita ocupação, eu tenho tantas coisas para fazer. Jesus não está dizendo que devemos adotar uma atitude grosseira em relação ao incrédulo. Ele quer que apenas tenhamos discernimento na proclamação do Evangelho. Devemos discernir a mente e ao mesmo tempo não julgar duramente com o coração. Nós somos chamados, na verdade, para o amor. Julgamento com misericórdia. Ensinar as pessoas no caminho que elas devem andar. Exortá-las naqueles erros que elas estão cometendo, mas apoiá-las. Essa sempre foi a dinâmica do meu ministério. Eu não permito, não aceito que as coisas erradas elas estejam. A pessoa ela tem liberdade de ela caminhar onde ela quiser. Mas depois, se a pessoa quiser retomar, a gente estende a mão e ajuda. Julgamento da misericórdia. O julgamento da condenação. Você fica lá e eu fico aqui. Eu não vou me relacionar mais com você. Eu não quero mais contato com você. Nós temos que trabalhar isso nos nossos corações. Essa questão do julgamento. Nós temos que trabalhar muito essa questão nos nossos corações em relação a identificar a trave que está nos nossos olhos. E não o argueiro que está nos olhos dos nossos irmãos. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos Teu nome, pela Tua graça, pelo Teu amor e Teu cuidado. Agradecemos porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor possa, Pai querido, nos trazer o convencimento do juízo errado, nós possamos julgar com misericórdia e assim, Pai, trazer luz para este mundo tenebroso, sal para essas ações, Pai querido, sem nenhum tipo de tempero, sem nenhum tipo de grosseria, mas com muito amor. O amor do Senhor que envolve, muda e transforma. Em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.